É muito grande, muito, muito, muito grande. Final do ano passado eu fiz uma palestra lá no Instituto Federal. Deixa eu ver se eu estou com ela aqui. Só para vocês terem ideia de quantas alterações legais tiveram. Ah, tá aqui. Só durante nem os 6 primeiros meses de 2020. Isso não foi 6 meses. Agora deve estar aparecendo para vocês, né? Fiz um relato, mais ou menos, de como a gente trabalhou aqui no escritório, nesse período de pandemia, e, e, e a forma de trabalho, né? De gerenciamento da remoto. Aí eu busquei algumas informações dessa empresa AO3. A AO3, para os mais antigos, é conhecida como a IOB, que é uma consultoria muito boa. Eu gosto muito deles. A maioria dos profissionais relataram a dificuldade de se manter atualizado. E por que que aconteceu isso? Quantas mudanças teve? Isso, basicamente, vamos falar fevereiro até julho. 2.848 mudanças na legislação. É muita coisa. É, Mudou quase nada. é muita coisa. Na verdade, até quem faz a gestão aqui não sou eu sozinho, né? Minha irmã também me auxilia, ela também é contadora. A gente tinha que dedicar pelo menos 1 hora por dia. Era de 1 hora a 1 hora e meia por dia para fazer leitura do que tinha aparecido de mudança, para que a gente pudesse tanto indicar para funcionário quanto indicar para os empresários o que estava mudando, o que eles precisavam se atentar. E ali, aquelas 2.800 era só legislação federal e estadual. Não estava nem contemplando as municipais. E daí município muda para cada lugar, né? Mas a estimativa da IOB era algo em torno de 10.000 alterações. Em menos de 6 meses, gente. Professor, mas isso foi por causa da pandemia ou isso acontece normal? Acontece normal, só que numa escala menor. A média que a gente tem é uma alteração federal, pelo menos, a cada 2 ou 3 dias. Isso seria um patamar normal, mas aí com a pandemia, muita coisa mudando, muita coisa surgindo em tese, benefícios de folha de pagamento, mudanças na forma de arrecadar ou de você suspender um contrato, tudo isso veio aumentando, fazendo com que essa carga fosse ficando mais alta. E o grande problema no dia a dia daí era operacionalizar essa mudança toda. Porque o governo foi soltando e falando, ó, pode fazer isso. Só que os sistemas não estavam prontos. Então a gente sofreu muito, muito. Então, leitura vai ser em qualquer área. Então, as áreas que mais dão dinheiro
para contabilidade são as que mais exigem leitura. Auditoria, né, que eu já falei, perícia, e tem mais uma que eu falei semestre passado para vocês, quem lembra? Que, claro, envolve governo. Tributário. Então, ser um bom gerente tributário, fazer planejamento tributário, também é outra área que vai envolver muita leitura. Então, é uma coisa que vocês vão se ambientando. E o detalhe que na área de perícia e tributário, a leitura é jurídica, né? Leitura de lei. E aí a gente tem que falar a verdade. Leitura de lei é um porre, né? É muito melhor, por mais que o artigo seja pesado, é muito melhor ler um artigo que, em tese, um bom escritor de artigo ele tem que se preocupar em escrever para outra pessoa entender, do que a lei. A lei é uma leitura muito perigosa, muito técnica. Muitas vezes vai ter muito juridiquês envolvido. Então, é mais chato, né? Mas se costume, gente. Né? O pôr no papel é um ato de treinamento. Ah, professor, mas o que eu vou entregar para o senhor não vai ficar tão bom. O importante para mim é vocês tentarem colocar a ideia no papel, né, fazendo essa parte da crítica, né? Lembrando, crítica não é só o ato do negativo, pode ser elogios também, os pontos positivos, para que vocês vão se acostumando a se ambientar a esse processo de escrita. Então, não se preocupem com, eu consegui deixar o meu texto perfeito. O importante é vocês estarem treinando. Não é o mesmo processo que eu comentei com vocês do fechamento de balanço? Sim. Vocês começaram tendo uma dificuldade lascada, não foi? Parecia tudo muito maluco. Mas era uma dificuldade mais legal. Mas depois não começou a ficar um pouco mais fácil, foi ficando um pouco mais fácil. Vai tendo ainda as dificuldades, isso é normal, mas a gente vai ganhando a prática. Então, logo, logo, provavelmente outros professores vão acabar pedindo tarefas semelhantes. Vocês vão logo, logo estar acostumando com essas leituras. Então, vamos dar continuidade na nossa matéria, né? Lá no nosso plano de ensino, a gente ia falar de constituição de empresas. Não foquei muito na formatação jurídica, tá? Porque acredito que se vocês ainda não viram em direito, vocês vão ver. Mas eu foquei um pouquinho mais nos possíveis passos, no que a gente tem de obrigatório como contador, né? E como que a gente faz o registro da abertura de empresa. Então, vamos lá. Então, falando da Constituição, separei primeiro uma parte jurídica. A parte jurídica é mais pensando no documento societário, no documento de Constituição. Então, eu trouxe somente as principais normas gerais.
Então, a elaboração de um contrato com as principais regras que regerão a sociedade é a primeira etapa que a gente faz ou pensa quando vai constituir uma empresa nova. E o que a gente tem que se atentar? Então, quais são as... Cadê meu mouse aqui? Quais são as principais cláusulas que a gente vai precisar se atentar quando pensa no contrato social? Primeira coisa, tipo de sociedade. Quais são os tipos de sociedade que vocês lembram, conhecem, já ouviram falar? Alguma? Nenhuma? Meio. Limitado. MEI, empresa limitada. Que mais? Tem uma Eireli, tal não de sei se Eireli. Hã? é Eireli. A Eireli, tem a sociedade anônima. Tem uma que é um pouco menos comum, que é a sociedade simples. A gente tem consórcio, tem cooperativa. Então, a gente tem várias formatações jurídicas para a gente abrir um empreendimento. Tudo vai depender da formatação, do que a gente espera como empresa ou como atividade empresarial. Vai obrigatoriamente ter que estar no ato da Constituição. Segundo, declaração precisa do objeto social. O que a empresa pretende executar como atividade? Por que esse ponto exige atenção? A gente, quando vai montar o contrato, quando a gente descreve a atividade empresarial, a gente vai acabar direcionando as exigências solicitadas por uma entidade. Então, se eu colocar uma determinada atividade empresarial, pode ser que eu precise só do alvará. Não, eu vou colocar uma outra atividade empresarial. Então vai precisar de outro processo. A vantagem de estar aqui no escritório, que eu posso usar exemplo do escritório. Deixa eu pegar aqui essa minha pastinha. Então, tenho essa minha cliente. Tudo que tem assinatura digital, ele abre mais devagar. Ela resolveu fazer uma alteração contratual na empresa dela. Ela trabalha, coitada, tá ferrada, com festas e eventos. Vocês devem entender por que eu falei que tá ferrada, né? E ela fez a inclusão nessa alteração contratual dessa atividade, fabricação de pratos prontos e congelados. Por causa dessa atividade, ela teve que tirar, não foi só dessa, né, mas foi mais uma. Eu não lembro qual foi o outro. Mas quando a gente fez a colocação de mais duas atividades, o que a gente precisou? Tirar mais uma licença.
Então, eu preciso tomar muito cuidado, preciso ver muito bem qual atividade que eu coloco para saber ou para ter uma noção de quais exigências eu vou ter que cumprir. Então, vai ter atividade que não vai nem precisar alvará mais. Hoje em dia tem uma legislação que dispensa alvará. Mas vai ter atividade que vai precisar de licença sanitária. Ou vai ter atividade que vai precisar de licença do meio ambiente. Tudo isso vai depender de como a gente vai colocar a atividade que a empresa exerce. Minha sugestão, quando vocês estiverem elaborando um contrato social, é já buscar a atividade junto com o KNAI da empresa. KNAI? O que é KNAI? Alguém já ouviu falar nesse dito KNAI? Não. Não. É o Código Nacional de Atividade Econômica. Então, é uma lista que é mantida pelo IBGE, mas todas as entidades usam com atividades empresariais. Então, eu quero desenvolver comércio varejista de flores. Vai existir um KNAI para isso. Eu quero desenvolver atividade de escritório de contabilidade. Tem um KNAI para isso. Então, a grande maioria das atividades que vocês imaginarem, vocês vão encontrar um KNAI específico para ele. Então, já fazer junto com o próprio KNAI. E, se possível, apesar de muitos contadores não colocarem, vocês podem deixar até entre parênteses, junto com o código, com a nomenclatura ou com a descrição, já o KNAI, no próprio contrato social. E qual a vantagem? Passa pela junta mais fácil. Outro ponto que a gente tem que se atentar em algumas cláusulas. Qual vai ser o capital social? Como esse capital vai ser repartido entre os sócios? E a responsabilidade de cada sócio. Quem faz o quê? Esse ponto aqui é fundamental para a gente na contabilidade. Nosso registro de abertura de empresa vai estar baseado nessa cláusula. E, inclusive, aqui vai indicar se o capital já foi integralizado ou não. O que é o ato de integralizar? É efetivamente você colocar o dinheiro na empresa. Puxa, professor, então eu posso começar uma empresa sem colocar o dinheiro nela de imediato? Pode. A única exigência que a junta vai solicitar é que tenha um parágrafo nessa cláusula indicando a data limite para integralização. Então, vamos supor, eu e o Lucas vamos abrir lá uma sociedade, 10 mil cada um. O Lucas já está com o dinheiro dele, já vai colocar na empresa, bonitinho. Mas eu, como sou professor, dinheiro não sobra, né? A gente vai ter que colocar depois. Então, a gente coloca no estatuto ou no contrato, né, na verdade, que o capital vai ser de 20 mil, sendo a participação 50% do Lucas, 50% do Cesiro, e a integralização
feita no ato pelo sócio Lucas e a integralizar até dia 30 de julho pelo sócio Cesiro. Então, Só esse é faltou um... decidir o negócio agora. Hã? Só faltou decidir qual que vai ser nosso negócio agora. Aí a gente já tem uma previsão, a gente sabe, o Cesiro não colocou o dinheiro. Esse é o tratamento contábil que a gente vai fazer hoje. A gente já fez muita contabilização dos sócios abrindo e colocando dinheiro na empresa, não teve? Sim. Vocês fizeram vários lançamentos. Agora a gente vai fazer, ou a gente vai começar a ver o lançamento com o sócio ainda ficando devendo. Ele prometendo para a empresa. Aí a gente vai ter que ter a qualificação do sócio. Isso vem lá no preâmbulo, indicando o sócio fulano de tal, o Lucas Mateus, solteiro, natural de Curitiba, residente na rua tal, 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 com portador do RG tal, CPF tal, e o sócio Cesiro. Então vai descrever as características, as informações referentes a esses sócios. A gente vai precisar de uma cláusula falando da denominação. Na abertura, a gente, antes de colocar a denominação no contrato, a gente espera um resultado da junta comercial, porque a gente tem que fazer uma pesquisa de nome, porque as empresas não podem ter o mesmo nome, né? Ou nomes semelhantes. Se eu colocar uma sugestão de nome onde já existe uma empresa com nome semelhante, a junta vai falar, ó, esse nome aqui, existe nome parecido, você não pode usar. Então, vocês coloquem só depois dessa aprovação da junta. E a sede? Então, qual o endereço que vai ser a sede da empresa? Coloquem também só depois da consulta. Por quê? Pode ser que a gente escolha um lugar onde aquela atividade não possa ser executada. A gente pode abrir empresa em qualquer lugar? O que vocês acham? Não. Não? Quem decide isso? Aí eu já não sei, porque tem vezes que a gente escuta o pessoal falando assim, nesse lugar não dá para tirar o vará, não tem como abrir empresa aqui. Isso, não dá para tirar o alvará. Quem decide é a prefeitura. Como? Através da planta de zoneamento da cidade. Então, por exemplo, vamos tentar montar uma indústria química no Batel. Vai ser aprovado? Um lugar teoricamente de residência, você colocar uma indústria química lá no meio? Não vai, né? Então, cada tipo de comércio tem suas peculiaridades e na planta de zoneamento indica aonde pode ter que tipo de negócio. Então, eu quero abrir no sítio. Então, cidade industrial já é preparado, a planta de zoneamento já prevê a maioria das atividades. Mas tudo isso tem dentro da planta de zoneamento da cidade. Então, com a consulta comercial, que é o preparativo para o alvará, a gente sabe se a gente pode abrir ali ou não. Outra cláusula, duração da sociedade. Normalmente, a gente coloca,
a empresa terá o prazo de funcionamento indeterminado. Esse é o comum. Mas será que existe empresa que tem prazo? A empresa vai funcionar até tal data. Será que existe? Estranho, né? Mas acredito que tem algum ramo que aconteça só num período, daí fecha, não sei. Tem. O pior é que tem. Geralmente, os casos mais comuns desse tipo de empresa têm ligação com prestação de serviço público e são os famosos consórcios. Então, as empresas se juntam para prestar uma determinada atividade. Ah, como funciona isso? Então, vamos supor que vocês tenham uma empreiteira e tem uma licitação aberta para construir uma usina. Não é qualquer empreiteira que consegue construir uma usina, né? É um empreendimento grande. Qual a saída jurídica para você conseguir participar dessa licitação? É você montar um consórcio com outras empreiteiras, indicando na constituição desse consórcio que a duração dela é enquanto durar aquela obra. Então tem um prazo determinado. Ou igual essas concessionárias de pedágio, todas elas funcionam através de consórcio. Então, qual que é a duração desses consórcios? Enquanto durar a concessão da rodovia. Então, existe alguns casos, mas a grande maioria é por prazo indeterminado, né? A gente mesmo trabalha com o princípio de que as empresas não têm fim, né? E a gente daí vai depender, vai fazer análise para colocar outros destaques, outras informações. O que cada sócio vai fazer, qual a função, quem é o responsável, quem assina pela empresa. É o que eu falei da integralização do capital. Ah, se já foi, se vai ser, como vai ser integralizado. Que lembrando, não necessariamente a gente precisa colocar em dinheiro, pode ser em bem, pode ser até em outros direitos. De repente eu tenho um título a receber de alguém. Se o outro sócio aceitar, pode ser integralizado com um direito. E esse daqui, o último, é o mais problemático, ou o que mais dá dinheiro para o pessoal da perícia. Quando a gente fala de perícia em empresas. Cláusulas sobre falecimento de sócio. Ninguém lembra muito de falar disso aqui. Por que será? Acho que Pensa, porque ninguém prevê a morte. ninguém pensa na morte. Esse é o problema. Só que todo mundo está sujeito, não está? E a gente tem que pensar em como fazer a dissolução ou a apuração de haveres para os espólios da maneira que lese menos a empresa. E o que acontece de errado? Não de errado, mas de problemático. Hoje a maioria deixa ou omisso ou colocam simplesmente o que está no Código Civil, que são 90 dias para pagamento. Se um sócio morre e a empresa não está muito bem de caixa, será que ela vai conseguir pagar em 90 dias?
existe uma probabilidade de não conseguir. Então, é melhor prever uma forma mais amena para a empresa, para que exista essa transmissão do valor ou das próprias cotas para os espólios, do que pagamento em 90 dias. Mas isso aqui são só detalhes que a gente vai ter que se atentar quando faz a abertura da empresa, quando faz a redação do contrato social. Mas a gente tem particularidades específicas de cada empresa. Por exemplo, a Ireli tem uma particularidade que a gente tem que tomar cuidado, que é o capital social. Quanto que a gente precisa de capital social para uma Ireli? É 200 e alguma coisa, né? Ou não sei quantos salários mínimos por... Ah, eu não vou É lembrar. 100 salários mínimos. Quantos? 100. Sim. Isso dá hoje 110 mil reais. Será que todo mundo que abre uma Ireli coloca os 110 mil realmente? Não. Não, muita gente não coloca. Ah, e tem problema para gente, contador? Sim, tem. Qualquer problema jurídico que essa empresa venha a sofrer e a empresa não tenha comprovação dessa integralização do capital, já que a empresa responde por esse capital, né? A gente está incorrendo em uma fraude. E o contador, ele é responsável solidário. Então, a gente tem que ter um cuidado quando existem esses detalhes. Aí, ali no segundo slide, eu falei de uma sociedade pouco comum, que é a sociedade simples. Já tinha ouvido falar em sociedade simples? Acho que já, professor. Ela tem uma característica particular. Apesar dela não ser chamada pelos advogados de uma sociedade empresária, ela executa uma atividade econômica. Mas a característica dela é que ela é formada por pessoas que desempenham uma profissão. Geralmente um profissional regulamentado. Então a gente pega, reúne vários contadores e monta uma sociedade. A gente tem duas opções. Ou a gente pode fazer uma sociedade empresária, daí pode ser limitada, pode ser uma sociedade anônima, ou faz uma sociedade simples. Tem diferença? Tem. Diferença tributária e de registro. Então, é comum da gente encontrar a sociedade simples em consultório médico, consultório dentário. Esse daqui a gente encontra de penca, que os escritórios de advocacia, na sua grande maioria, são sociedades simples. Alguns escritórios de contabilidade. E qual o benefício tributário? Benefício entre aspas, tá, gente? Que pode não ser tão benéfico assim. É a possibilidade de inclusão no ISS fixo. Já ouviram falar do ISS fixo? Eu não. Como que é a cobrança do ISS normal? Segue a regra da grande maioria dos impostos, o normal. A gente paga um percentual em relação ao faturamento. Curitiba
faixa de 5%. O ISS fixo, ele não faz uma cobrança sobre o faturamento. Ele faz uma cobrança fixa por cada profissional existente nessa sociedade. Tá 3.290 e pouquinho, arredondar 3.300. Então, se eu tenho uma sociedade feita por 3 advogados, a gente vai ter que pagar por ano R$9.000 de ISS fixo. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Vai depender do estudo tributário. Para o advogado vale. Por quê? Advogado não pode se enquadrar no Simples. Então, ele não tem a possibilidade de pagar menos ISS, que seria no Simples, cairia ali para 2%. Então, vamos brincar um pouquinho com o número aqui. Sei que vocês gostam de número. Então, a gente tem 3 sócios. 3.300 para arredondar, que é 3.297,48, acho. Nessa faixa. Então, nossa sociedade tem 3 sócios, vezes essa cobrança fixa por profissional, a gente vai recolher 9.900. Mas nosso escritório está conseguindo faturar uma faixa de 15.000 por mês. Pegando o faturamento e aplicando a alíquota de Curitiba, a gente vai recolher 750 por mês. Vezes 12, 9.000. Quem que vocês iam escolher? Faz uma sociedade simples ou uma limitada aqui? Pelo ganho ali é o simples, né? Porque daí tá um valor menor. Não, aqui é a limitada. É limitado, então, no A caso. sociedade simples é o que dá o ISS fixo. Aqui já daria 9.000, tá um pouco menos. Mas e se a gente subir para 20.000? Opa! Já a sociedade simples com ISS fixo é mais vantajoso. Então a gente depende também de um estudo sobre o que pretende se faturar, ter uma média de faturamento. Claro, não é algo tão fácil. Precisa de um plano de negócios até para decidir qual a forma que a gente vai abrir a empresa. Então, até isso, a forma societária tem influência. Por que eu comentei que escritório de contabilidade, né? Não costuma tanto ir para a sociedade simples. Nós ainda temos o benefício de ter atividade incluída no Simples Nacional. Aí o que torna um pouquinho mais baixo e deixa um pouquinho mais leve o ISS. Então, sociedade simples, união de profissionais. Sociedade empresária, união de empresários que tem como objetivo exercer uma atividade econômica. É o que a gente tem como a grande maioria das instituições na sociedade brasileira, né? E aqui eu coloquei uma relaçãozinha de possíveis necessidades no ato de abertura. Então, precisa averiguar semelhanças de denominação, marca, logotipo, expressão. Como que eu faria em uma sociedade simples? Como que eu faço
em uma sociedade empresária. Sociedade simples, a gente não tem outro caminho a não ser buscar no Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou empresas particulares de marcas e patentes e possível pesquisa em cartório. Cartório é só para nome, tá? Já para a sociedade empresária, quando a gente pensa em marca, patente não, marca, logotipo, a gente também vai para o INPI, mas a busca do nome já depende da junta comercial. Então, a sociedade empresária ela tem uma vantagem em relação a simples, que hoje é uma tramitação unificada. A gente não precisa ficar se matando indo em vários órgãos. Que daí é até o ponto 2 aqui. Registro do contrato, estatuto e obtenção de CNPJ. Sociedade simples. Preciso ir no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Ou cartório de títulos e documentos. E também na Receita Federal. Eles não são unificados. É uma sociedade empresária. Vou entre aspas, né, a junta comercial. E ali eu já consigo uma série de pesquisa e registro de modo unificado. Vocês sabem onde fazer esse processo? Conhecem? Não. Não? Ninguém nunca teve E esse semana prazer? Hã? há 2 semanas atrás eu tive que ir lá no cartório. No cartório? No cartório é para simples. Pensou em empresa, sociedade empresária, vocês vão ter que vir aqui, ó. Portal Empresa Fácil. Hoje em dia está bem mais tranquilo, entre aspas, tá? Porque as exigências continuam as mesmas, porém a gente faz tudo pela internet. Então, vou abrir empresa. Tudo vem aqui nesse botão início, nesse prosseguir. Então, a gente vai abrir a nossa matriz. Vai lá, abertura. Então, a gente quer fazer a abertura. Então, ó, essa opção permite iniciar o processo de legalização da sua empresa. Seleciona. Ele vai me jogar para o portal Gov. Nada funciona hoje sem esse gov.br na junta comercial. Então, eu vou abrir uma empresa, eu preciso ter cadastro nesse gov.br? Sim, não tem como abrir sem ter esse cadastro. Você faz aposentadoria por esse site aí também. Também, na verdade, é a tentativa do governo unificar todos os serviços possíveis dentro de um único local. Aqui ele vai indicar onde que a gente registra o nosso contrato. Porque, se eu fiz em cartório, eu vou ter que levar no cartório, vai ser separado, mas eu vou usar para atualização na junta comercial, na Receita Federal. A maioria eu vou marcar aqui junta comercial. É um processo de atualização na Receita? Não, a gente está abrindo, a gente quer começar do zero. Então, não, é para todo mundo.
A gente vai selecionar o município. Então, um pouco de Curitiba. E aqui, a natureza jurídica da empresa. O que a gente está abrindo? Então, olha a quantidade de possibilidades de registro na junta. A nossa é uma empresa limitada. Aí vai colocar os dados de quem está solicitando. Então, vamos colocar o meu aqui, ele puxa sozinho pelo CPF. Não é uma sociedade de crédito. E aqui a gente já fala que tipo de porte que a empresa vai ter. Ah, é uma microempresa. Vai estar no contrato social a cláusula indicando que é uma microempresa? Pode ser sim, ou a gente pode fazer uma declaração. Ah, não, ela já está. E eu não tenho autorização de nome. Eu não fiz uma consulta comercial. Ela já dá qual a denominação que eu pretendo dar para a empresa. Então ali a gente já evita, já faz aquele processo de, de pesquisa de nome dentro da própria junta comercial. Então, vou me colocar de volta. Então já disse aqui, ó, tem essas três opções de nome. Opa, decidi adicionar. Aí aqui, que seria o penúltimo passo, a gente fala aonde vai ser o imóvel. Então é costume também a gente, quando está fazendo essa abertura, pedir uma cópia do carnê de IPTU do lugar, para fazer a busca pela indicação fiscal. Aí vai indicar onde que é, vai indicar a metragem. Na próxima aba, que eu não vou conseguir porque eu não tenho nenhuma indicação fiscal, eu vou colocar quais são as atividades e vou fazer algumas indicações se tem gás, que é feita de petróleo, se existe atividade de atendimento ao público, se não tem, se tem uso de subsolo que não seja estacionamento, algumas informações para que a prefeitura possa fazer autorização de funcionamento do local. Terminou, vai gerar um protocolo, e com esse protocolo daí a gente consegue dar entrada no estatuto ou no contrato social propriamente dito, mas tudo é feito dentro desse portal Empresa Fácil. Vocês ainda deram mais sorte, porque ele funciona só em horário comercial. É o único site que eu vi que funciona só em horário comercial, mas tudo bem. O pessoal da noite só foi até a página inicial ali. Outra possibilidade.
registrar invenção, modelo, marca, patente. Ambos serão no INPI. Não existe coincidência, seja de marca, seja de patente. Vocês podem solicitar o registro. Ah, por que é bom registrar invenção, marca, patente? Qual a vantagem? Uso exclusivo, né? Ah, não, alguém quer fabricar um produto igual ao meu. Você vai começar a ganhar dinheiro sem nem fabricar. Porque a pessoa vai ter que pagar um royalty para poder usar a tua marca. Ou a tua marca não, a tua patente, por exemplo. Outro ponto que a gente vai ter que se atentar, registro específico. Então, seja sociedade simples, seja sociedade empresarial, a gente vai ter que tomar cuidado com o registro que a prefeitura pede e também com o registro no estado, para tirar inscrição estadual se for preciso, e para saber se existe alguma outra autorização necessária. Vistoria de bombeiro, licença do meio ambiente, licença da vigilância sanitária, são possíveis exigências de acordo com a atividade empresarial. Matrícula do INSS. Quando a sociedade simples, a gente tem que ir na junta não, e na Receita Federal hoje em dia, né, no setor da Previdência, para solicitar inscrição. Já na sociedade empresária, sai tudo ali junto com a junta comercial. E, caso seja uma entidade fiscalizada, aí vale para ambos. A gente vai ter que ir até um determinado conselho ou uma ordem para fazer o registro. Então, a gente está abrindo um escritório de contabilidade. A gente precisa registrar nossa empresa? A gente precisa registrar a empresa? Sim. Sim. Lá no Conselho Regional de Contabilidade, além dos profissionais serem registrados, nós, como empresa, vamos falar assim, como escritório de contabilidade, também terá que ter um registro à parte. Ah, e paga? Paga anuidade, além da anuidade que o profissional paga. Ah, o advogado vai ter que registrar? Vai ter que ir na OAB fazer o registro normal. Então, aqui são, claro, pequenos detalhes que a gente tem para a utilização ou para o funcionamento de uma empresa quando tem o registro. Não é todo o processo, porque cada tipo de empresa envolve um processo diferente, mas hoje, basicamente, a gente usa esse portal Empresa Fácil e ele vai indicando caminho a caminho, passo a passo, o que a gente deve fazer. Então, facilitou um pouco nossa vida nesse sentido. E abrimos a empresa. Chegou o momento do contador. Ah, por que o momento do contador? Porque, teoricamente, aquele outro ponto não precisa ser um contador para abrir a empresa. Dificilmente o advogado faz, mas pode ser um advogado. Já a manutenção dos registros da empresa é uma obrigatoriedade nossa. Então, a gente tem alguns registros, alguns livros, que a gente faz a manutenção. Primeiro, livro diário. Vocês já conhecem, né? A gente já comentou no semestre passado. Então, o livro que faz
o registro por ordem cronológica. Pode ser ficha solta ou ficha contínua, formulário contínuo. Hoje em dia a gente tem tudo através do processo informatizado, né? Mas existiam os casos que a gente tinha até o livro escrito manualmente. Já pensaram em fazer um diário com todos aqueles elementos mínimos para um lançamento contábil escrito à mão? Que legal! Então era bem trabalhoso. E por causa desse trabalho na época da mão, apesar que hoje eles não se prevalecem mais desse benefício, banco era dispensado de fazer diário. Eles só precisavam fazer balancete diário. Por que será? O movimento de banco é pequenininho? Não. Não, né? É bem significativo. Então, ficava inviável fazer na mão. Então, a legislação permite ainda, né? Mas hoje, como está tudo informatizado, eles já não usam mais essa figura. E o outro livro que a gente tem, apesar de não ser o principal, né? O principal é o diário, é o livro Razão. Também pode ser em formato de livro, de ficha, ou hoje também no sistema eletrônico. São os de manutenção obrigatória para todo e qualquer tipo de empresa. Pode ser sociedade simples, pode ser sociedade empresária. Esses dois vão ser obrigatórios. Salvo o microempreendedor individual, que tem um regulamento à parte. E quando a gente passa para a sociedade anônima, a gente tem uma série de livros complementares. Por quê? Sociedade anônima ela tem a característica de não ter os proprietários, vamos falar assim, registrados no documento de constituição. A gente fala que teve tantas mil emissões, tantas mil ações emitidas, mas não diz quem são os donos. Até porque existe a compra e a venda dessas ações, né? Então, a sociedade anônima tem que manter o livro registro de ações nominativas. Então, nesse livro ali se destaca quem são os atuais donos das ações, quantas ações cada um tem. Vai ter que ter o livro de transferência das ações, é um complemento do livro registro, é onde se informa a movimentação de compra e venda das ações. Aí a gente tem mais um complemento, aí o complemento desses dois, que é o livro registro de partes beneficiárias e de transferência de partes beneficiárias, se tiverem sido emitidas, observando-se o que tem no livro de registro e de transferência. E como a sociedade anônima tem a característica da assembleia de acionistas, reunião para tomada de decisões, ele vai ter que ter a manutenção do livro de atas de assembleia. Então, toda reunião se faz uma ata, se registra no livro. Junto, o livro de presença dos acionistas. Então, a gente vai fazer uma reunião, todo mundo vai fazer o registro nesse livro de presença. E também, quando existir conselho, a gente tem o livro de ata de reunião do conselho e ata de reunião de diretoria, quando também... Diretoria é mais comum, o conselho nem todas têm essa formatação. E o livro de atas e pareceres de conselho fiscal.
Esses livros são comuns aos contadores? O que será que vocês acham? Os primeiros como diário, sim, esses últimos não. Esses últimos, não. Depende. Depende do porte da sociedade anônima. Geralmente, quando a gente pensa em SA, a gente pensa lá na Bolsa de Valores, empresa de capital aberto, né? Essas empresas, essas grandes corporações mantêm esses livros sendo gerido por advogado. É comum ter advogado específico para cuidar dessa legalidade. Mas existem sociedades anônimas criadas de maneira pequena, por formatações, por planejamento societário. Aí o contador pode cuidar disso também. Isso aqui não é nada de bicho de cabeças, não, tá? É só descrever mesmo quem que é o acionista, quantas cotas ele tem, qual a data que ele comprou, qual a data que ele vendeu. O livro de ata. Quem mora em condomínio aí? Ninguém mora em condomínio? Condomínio a gente também tem livro ata. Então tem as assembleias, a gente só vai descrever lá no livro o que foi discutido na assembleia. Então, são livros que são incomuns para a vida do contador, mas não são nada de complicado. E a gente... Então, a gente também tem livros auxiliares. Hoje, os livros auxiliares vêm perdendo força como figura de livro. Então, livro caixa, livro de estoque, livro de contas a pagar, contas a receber, conta corrente, vem saindo do formato de livro e entrando para os sistemas de gestão empresarial como módulos de controle. Então, eles ajudam muito o contador, eles facilitam o trabalho de conferência e escrituração, mas hoje a gente acaba vendo muito mais dentro dos sistemas do que era em livro. Então, hoje, a gente pode considerar que eles não são mais usados. Eles são usados como ferramentas dentro de um sistema de gestão. E aqui é o que mais dá dor de cabeça para a vida do contador. E esses sim são filhos nossos, que são os livros fiscais. Então tem livro para controlar tudo que vocês imaginarem. O LALUR, apuração do lucro real. Hoje a gente está fazendo dentro da escrituração contábil fiscal. Livro de apuração do IPI. Livro registro de entrada de mercadoria. Então, todas as notas de entrada vão para esse livro. Livro registro de saída de mercadoria. Todas as notas de saída são escrituradas aqui. Livro de apuração do ICMS. Livro inventário. Esse grupo aqui hoje tem uma obrigação fiscal somente para eles, ou que englobe todos eles. Além da gente ter que ter o físico, a gente entrega eles também no meio eletrônico. Alguém imagina o nome disso?
Vocês já devem ter ouvido falar, todo mundo reclama dele, o tal do SPED fiscal. Já ouviram? Esse termo bonito, SPED fiscal. Não me recordo. Eu não lembro também de ter ouvido. Vocês ainda vão escutar muita reclamação deles. Muita, 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 muita. Porque a gente cria um arquivo contendo toda a informação que está aqui dentro. Claro, hoje em dia a gente fazendo a escrituração no sistema bonitinho das notas, fazendo o controle dos impostos, o sistema vai gerar sozinho um arquivo que a gente vai passar pelo programa validador. Então, tem um programa validador do arquivo antes da gente poder transferir. Mas vai estar contendo tudo que a gente escriturou aqui em um único arquivo. Outra coisa, livro de apuração do ISS. Então, toda nota de prestação de serviço a gente tem que escriturar. Livro registro de impressão de documentos fiscais. Nossa, professor, mas todos os documentos, as notas fiscais não estão todas eletrônicas hoje? Quase todo documento fiscal é eletrônico. Ainda existem documentos que não estão na modalidade fiscal. Na modalidade eletrônica, desculpa. Diz um exemplo, professor. Não é tão comum. Na verdade, agora, os que estão ficando ainda no formulário são incomuns, mas é o despacho de carga. O que é isso, professor? Despacho de carga é um documento usado por empresa ferroviária, onde, em vez de ele emitir, a empresa emitir um conhecimento de transporte para cada vagão, ele tem a possibilidade de emitir um despacho contendo o que está sendo carregado em cada vagão e depois faz um faturamento só, um conhecimento de transporte para cobrança, envolvendo vários despachos. O despacho ainda necessita autorização para impressão de documento. Aí a gente tem que registrar nesse livro. E para por aqui? Não. Então a gente tem livro de movimentação de produto, livro de crédito de ICMS do ativo permanente, o tal do SIAP, livro de abertura, termo de abertura de livro fiscal, memorando de exportação, demonstração de apuração de ICMS, quando a gente está no meio automotivo. Esse é um pouquinho diferente também. Registro de selo especial de controle. Selo especial de controle. Vocês já viram algum produto que tenha selo de controle por parte do governo? Sim. Sim? Qual? Ai, professor, que vergonha, você falou errado. Não é vergonha. É incomum. Esse é bem incomum mesmo. Vou falar um. Bebida destilada. Bebida destilada tem selo de controle. Então pensem em vocês, ou quando vocês forem no mercado, olhem no bico da garrafa, na tampa. Vai ter um selinho que parece feito de papel moeda. Na verdade, é feito de papel moeda, que é para controle de IPI. Munição de arma também tem, né? Hã? Munição de arma. Munição tem selo de controle. Cigarro tem selo de controle.
Então, Isso que tem eu ia algumas falar coisas. agora. Esse cigarro tem também aquele selinho do Tem, lado. pode ver bem no meinho, quando a gente pega a carteira de cigarro, tem um selinho. E se Tem vocês todo o olharem, Brasil. prestarem atenção, vai estar escrito IPI no meio daqueles desenhos. Porque é uma forma de controle diferente que o IPI tem sobre esses produtos e que são feitos o lacre por esse selo. É bem específico mesmo, né? Então, por isso que eu falo, cada atividade tem seus controles particulares. Livro de utilização de documentos fiscais e termos de ocorrência, toda empresa tem que ter. Livro de controle de produção e de estoque. Livro de ficha de empregado, registro de empregados. Então, a gente tem inúmeras possibilidades de livro na área fiscal. Agora, voltando para a parte contábil. Agora a gente vai pensar na escrituração. Estamos abrindo nosso negócio. Então, na Constituição, a gente sabe que os sócios se reúnem, discutem e vão estipular com quanto dinheiro vão abrir, como vão abrir e quando vão colocar o dinheiro. Não funciona assim? Igual eu e o Lucas. Lucas vai colocar os 10 mil dele no ato. Eu vou demorar um pouquinho mais, eu estou sem dinheiro, o professor ganha mal, vai só lá em 30 de julho. Então, nesse momento, a gente tem que ter o cuidado de como a gente vai fazer o registro. Professor, Oi? desculpa, caiu a minha internet aqui, eu não escutei. O senhor estava falando sobre a tampa da garrafa lá? Ah, dos selos? Isso. Não, daí eu comentei que a gente tem que se atentar a cada tipo de negócio, porque cada modalidade ou cada ramo vai exigir um controle particular. Hoje é o dia. Vou colocar no mudo esse negócio aqui. Então, cada atividade vai exigir um controle diferenciado. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado em conhecer qual atividade que a gente está pegando, para que a gente faça todos os cumprimentos das obrigações da maneira mais correta, porque fiscal tudo envolve multa, né? Aí, voltando, falando do registro contábil, feita a decisão, a gente passa para a contabilização. Então, os sócios decidiram, a gente tem que registrar. Então, eu trouxe um fato. 2 sócios, o Berico e a Jane, reuniram lá em 25/5, vão constituir a Silvia Modas e se comprometeram, então eles ainda não entregaram o dinheiro, a abrir a empresa com 100 mil. 60 mil do Berico e 40 mil da Jane. No contrato, eles vão ter que descrever quando que eles vão colocar esse dinheiro, mas a gente já pode registrar. Existindo esse contrato, a gente vai fazer o registro, que é quando a gente tem a promessa de integralização. Uma das contas vocês já estão acostumados. Qual conta que a gente registra quando existe a abertura da empresa? Capital social. Capital social. Mas a gente estava acostumado
a registrar o capital lá no crédito, bonitinho, né? E ia para caixa, banco, veículo, o tipo de integralização possível, né? Quando ainda só existe a promessa, a gente tem uma conta redutora específica do capital social. A conta redutora, ela tem a característica de diminuir o valor específico de uma conta. No caso aqui, do capital social. Um costume que o contador tem é sempre colocar um negativo na frente. A gente vai chamar de capital social a integralizar. O a integralizar é a promessa de que vai ser colocado. Então, a empresa vai abrir com 100 mil. Isso aqui. Porém, desses 100 mil, quanto que foi integralizado? Nada. O sócio ainda está devendo, vamos falar assim. Ele Que tem até... furada. Hã? Que furada. Que furada? Não, às vezes é por uma combinação. Ah, pode ser que integralize metade, metade? Vamos supor, então, aqui seria o caso onde ninguém integralizou nada no começo. Vamos abrir um razonete aqui. Deixa eu copiar aqui. Vamos supor, então, que não foi 100% que o pessoal... Aí me enrolei aqui. Que os dois sócios prometeram. Vamos supor que a Jane já integralizou. Então, 60 mil o Berico ficou prometendo. Então, a gente registra 60 mil. Pode ver que ele vai ter uma função de deduzir desse capital social. E a Jane colocou em dinheiro. Foi lá e colocou 40 mil. Como é que ficaria esse balanço de abertura? Vamos fazer bem simplesinho aqui. O caixa, 40 mil. E lá no lado do passivo vai ter o capital social. Isso é errado. $100.000. E capital social a integralizar. Aí entra naquela figura da redutora. Vai entrar diminuindo, como se fosse o prejuízo, né? Menos 40 mil. Então, vamos colocar o total no nosso balanço. Aqui não é 40, é 60, né? Pega o saldo certo. Então, a soma. Pode ver que o balanço daí fecharia bonitinho, né? Indicando que a empresa tem o capital só de 40 mil nesse momento. Falta 60. Até que chega o dia que o Berico coloca o dinheiro dele. Ah, mas vamos supor que ele não quis ou não conseguiu em dinheiro, vai integralizar em um veículo. Como que a gente faria esse registro? Aqui foi a promessa.
Agora a gente vai integralizar. Mexo no capital social? Não. Não. Já está registrado que a empresa vai ter 100 mil, mas está faltando 60. Eu vou lá e diminuo 60 e represento a entrada do veículo. Então, a integralização, daí vem diminuindo esse capital social a integralizar e aumentando. Pode ser dar em caixa, banco, estoque, veículo, imóveis. Aí dependendo da forma que ele vai integralizar. Então aqui seria o primeiro registro, essa. E aqui, efetivação. Ah, como é que vai ficar lá no balanço? Aqui a gente teria o veículo, 60 mil, e o capital a integralizar, saldo. Aqui é zero, né? Fecha no 100 mil prometido. Difícil? Mais ou menos? Melhor repetir com a outra fórmula. Um outro exemplo, no caso. Melhor. Um outro exemplo, na verdade eu ia usar uma segunda forma, que daí é na sociedade anônima, daí vai confundir um pouquinho vocês. Acho que hoje eu vou fazer só até aqui, a gente vai refazer, e na próxima aula eu falo da sociedade anônima, pode ser? Daí a gente ocupa mais esse exemplo. Melhor. Tá. Então, deixa eu abrir uma nova aba. Só copiar o razonete aqui, que razonete é chato de ficar fazendo. Então vamos abrir uma sociedade entre a gente. Então vai entrar o Lucas. Eu tinha prometido 10 mil, né? Está lá no contrato social. Pago no ato. Certo? Sim. Tá. Então, vamos colocar aqui, pago no ato, dinheiro. Vou colocar a Maria Antônia. Vai entrar com 15 mil. Vou colocar pago no ato, um veículo. E o Cesiro, que é o duro, vai entrar com 5 mil a integralizar em 31/8. Como que vai ficar registrado esses valores? Então, o total do capital. Quanto que a empresa vai ter de capital para funcionar? 20 mil. 20 mil. 30 mil. Quase, hein, Lucas? Então, 10 mil, mais 15, mais 5, 30 mil. Esse vai ser o capital da empresa. Mas ela já vai receber todo esse valor? Não, não Não. pode. Não, né? O duro do Cesiro não vai ter o dinheiro para colocar. Então, como é que a gente vai registrar?
Qual que é o capital que a empresa vai ter? Que está no contrato? 30 mil. Então, vou lá, coloco 30 mil. A gente já registra o total da promessa ou de quanto a empresa vai ter já quando tiver o documento escrito, mesmo que ainda não tenha o dinheiro. Parte já entrou. Qual parte entrou? 10 mil do Lucas. Vai vir aqui no caixa. 10 mil. E parte da Maria Antônia foi um veículo. Também já entrou, né? 15 mil. Ficou faltando a promessa. Então, o Cesiro ficou devendo ainda 5 mil. Vai entrar aqui como redutora do capital social, 5 mil. Então, esse capital social a integralizar, o que ele seria? Uma espécie de dívida do sócio com a empresa. A empresa tem direito de receber do Cesiro 5 mil reais. Porque ele prometeu, assinou o contrato social, ele assumiu o compromisso que vai integralizar. Que aqui tá indo, Lucas? Sim, tudo bem. Chegou 31/8. O Cesiro pagou em dinheiro. O que eu faço? Venho no capital integralizar, indico a redução desse valor. Então, o Cesiro não deve mais os 5 mil. E o dinheiro que ele pagou entrou no caixa. Então, agora a empresa tem o seu capital de 30 mil completo, porque o Cesiro foi na data e pagou. Deu mais ou menos agora? Foi, não foi? Agora foi. Então, só para terminar essa parte da sociedade limitada, aqui eu coloquei um pouquinho sobre a integralização, mas indicando que a integralização daí é o fornecimento, é o cumprimento do que o sócio tinha prometido. E a gente tem daí aquelas várias possibilidades de colocar o dinheiro na empresa, né? Pode ser em dinheiro, pode ser em direito a receber, pode ser através de outros bens. Aqui seria uma continuidade do exemplo que eu já acabei adiantando. Mas, basicamente, a gente tem essa formatação de contabilização. Dúvidas, perguntas, questões? Por mim, tudo bem. As dúvidas virão se o exercício for desse, né? Mas daí eu perturbo o senhor. Ainda não. Por quê? Próxima aula a gente vai começar a mexer com escrituração de mercadorias. Compra e venda. Aí a gente vai voltar a ter aqueles exercícios de contabilização pura.
Só que daí eu vou colocar esse detalhe no meio. Então, em vez de vocês abrirem já com todo o dinheiro, igual a gente já fazia, o que a gente vai fazer? Abre com uma parte e lá em uma determinada data, no meio do funcionamento da empresa, a gente faz a integralização do restante. Hoje eu deixei uma atividade bem levezinha para vocês. São 4 perguntinhas de múltipla escolha. Rapidinho vocês resolvem, para vocês terem um fim de semana mais de descanso, depois do resumo de vocês. Vamos nesse resumo aí, né? Capricha, hein, gente? Mas dá para fazer sim, tranquilo. Vocês sentarem ali, lerem com calma e não se preocuparem tanto com a perfeição, viu, Sabrina? Mas Faz. nem a perfeição, professor. O problema é colocar. Não dá para mim mandar um áudio falando em vez de escrever. Isso é um teste bem bacana. Quando vocês falam, vocês têm muito mais facilidade do que escrever, isso é perceptível. Então, tem períodos que a gente faz essa brincadeira em sala, a gente pede para o aluno falar alguma coisa que ele leu, que ele compreendeu. Os alunos falam, todo mundo feliz da vida. Aí a gente pede depois para eles escreverem aquilo que eles falaram. Gente, como dá para ver o desespero nos alunos. Porque colocar, transmitir aquilo que a gente falou para o papel parece que se torna algo bem mais complexo. Não, Mas é some tudo. Parece que você, por exemplo, você tem uma ideia do que você vai falar, do que você entendeu. A hora que você vai escrever, parece que tudo aquilo não se encaixa. Mas é comum isso, é comum. Isso é um exercício de treinamento também. Mas vocês vão ganhar essa prática ainda, não se preocupem. Vão cobrar mais de vocês esses exercícios de leitura. É que a questão é fazer uma crítica em algo que já tá certo. Eu posso copiar do texto no trecho, né? Mas aí, Lucas, a crítica, quando a gente fala resenha crítica, não é só para falar o que está errado. É você destacar o que tem de bom ou o que tem de ruim naquele texto. Então, de repente, vocês gostaram muito do texto, a crítica é benéfica. Vocês vão destacar, eu gostei desse ponto, ele tratou muito bem, eu achei que a ligação entre a maneira que ele deixou claro a ligação entre os pontos dos princípios contábeis brasileiros e o IFRS ficou claro, então vocês podem elogiar também. A crítica nem sempre é falar mal. Até brinquei com a Júlia ontem. Falei assim, quando eu já tinha lido o texto, né? Eu vou escrever o quê? Vou colocar lá, concordo com o texto. Fim. Não, mas destaquem os pontos que ajudaram vocês a compreender. Isso também é bom. Então, a crítica pode ser para o lado positivo. Não se preocupem. Acho que, então, professor, no meu foi mais ou menos assim. Né? O meu acho que ficou só muito repetitivo, mas eu coloquei que ficou numa linguagem mais fácil para o leitor, né? Uhum. Mas mais ou menos isso. Já é o destaque do ponto positivo. É que o nome, né, deixa a gente meio tendencioso quando a gente fala resenha crítica. Dá a impressão que a gente tem que pegar o texto e detonar, não dá? Podem falar a verdade. Eu tinha essa impressão. Resenha crítica, puta, eu vou ter que falar Sim, mal. dá a impressão que você tem que achar alguma coisa que está ali que você não concorda. Mas não é isso. A resenha crítica é tratar de ponto positivo e negativo. É o que você achou sobre o texto.
Então, o nome é tendencioso. O nome faz com que a gente crie essa confusão, mas não é nada de somente o achar o errado. A gente pode falar, destacar o que foi feito de bom no texto. E depois, quando vocês começam a ler artigo, começam a habituar com escrita científica, pode ser que vocês comecem a criticar o método científico. Ah, não seguiu os padrões no artigo. Pode acontecer. Aí, quando chegar nesse nível, eu vou me sentir muito importante. É que a disciplina que vocês têm de metodologia científica, eu acho que não é tão aproveitada. Que vocês têm ela como EAD, né? E é uma disciplina muito importante no pensamento da escrita científica. Como é que a gente molda a escrita científica? No entanto, nesse ponto, quando vocês chegarem no TCC de vocês, vocês vão demandar muita ajuda do orientador, de como estruturar o texto. Vocês vão saber escrever, vão montar bonitinho, mas a estruturação do artigo em si, daí vocês vão precisar da ajuda. Mas, claro. Até no semestre passado, que a gente teve que fazer aquele artigo, a gente se bateu um monte, porque pelo menos para mim era o primeiro semestre, eu não tinha nem noção de artigo científico, né? Sim. Foi desesperador. Esse é o processo de iniciação de vocês, né? Por isso que a gente fala que a graduação é uma iniciação científica. Porque vocês estão ali tendo o primeiro contato com uma ciência. Querendo ou não, vocês estão num curso de ciência, né? É uma ciência contábil. Então, a gente tem método científico para contabilidade. Só que, claro, o método ele vai sendo desenvolvido no decorrer do estudo. Depois vocês saírem de uma graduação, partirem para uma pós, quando vocês forem fazer o trabalho de final de curso, vai se tornar mais fácil. Deixa eu cancelar o compartilhamento de tela aqui. Vai se tornar algo mais fácil, vocês vão ter um pouco mais de facilidade. Então é um processo evolutivo, natural, né? Mas precisa. Sem isso, vocês não evoluem. Beleza, gente? Professor, pode tirar uma dúvida sobre o texto lá? Pode. Para ver se eu entendi. Pode. Sobre quando ele fala lá do disclosure ali, aí, acho que é isso, né? Ele cita ali que as empresas que têm maior disclosure, eles estão mais enquadrados no IFRS. Sim. É isso, né? Que a divulgação ajuda nessa parte, né? Ele se enquadra melhor, né? Isso. Até ontem na turma da noite me perguntaram, como é que surgiu isso? Foi que data? Para vocês terem ideia, aqui no Brasil, todo esse processo começou lá em finzinho de 2002, então, vamos falar ali 2003 até 2007. Aí eu comentei com os alunos, quem teve mais facilidade de implantar, de colocar todas essas normas em prática? Se foi pequena empresa ou se foram as grandes? Na opinião de vocês, quem teve mais facilidade? As maiores. As maiores, justamente porque eles já têm um nível de controle maior, um nível de geração de informação maior. Então, tudo isso facilitou o processo de adaptação. A pequena empresa, infelizmente, a contabilidade era vista como algo para o imposto de renda, para o fisco. Então, para fazer uma adaptação, se tornou algo muito mais complexo e, para falar a verdade, muitas até hoje ainda não conseguiram se adaptar. Mas faz parte, né? Não tem muito
muito como colocar da noite para o dia tudo isso. Se bem que já foram 10 anos, já está indo para 11 anos da obrigatoriedade, muita empresa ainda não está 100%. Mas para a questão de investimento, essas coisas, é muito mais fácil, né? Quando tá tudo numa norma só. Sim. Você tem tem a linguagem muito mais clara para poder fazer esse investimento, né? Esse é o objetivo, né, principal das normas internacionais, né? Fazer com que o investidor tenha uma linguagem só para poder ler. Só que não é tão simples ter uma linguagem só, né? O pessoal tem que aderir os padrões para que se fale uma língua só. Acho que é por isso a facilidade das empresas maiores, né, fazer isso. Que ela já, Porque digamos, ela já tem um padrão, né? Já tem um. isso, eles já tinham um hábito, isso, claro, antes da implantação da, da divulgação para investidor. Então, eles já têm uma noção do que o investidor precisava. Então, eles já faziam algo parecido. Porém, precisou fazer algumas adaptações, mas que não foram tão traumáticas. As pequenas, o processo foi mais traumático. Essa questão do lado das empresas que eles colocaram lá aqui dos Estados Unidos, elas estão mais, não sei se é certo falar, mais certas com o IFRS lá do que as brasileiras. Por que será? Boa Aí pergunta. vem uma situação do povo Aí de cultura, né? Cultural. cultural. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que a cultura de investimento do americano é em empresa, em ações. A cultura do brasileiro em investimento em ações ainda é muito, muito pequena. Não tem tanta preocupação com Não, investidores, né? não. Então, as empresas, mesmo do capital aberto daqui do Brasil, têm um nível de informação gerada muito mais simples ainda do que as empresas americanas. Elas são mais evoluídas realmente. Mas isso porque o acionista lá já cobrava muito mais tempo isso. Aqui não existia muito essa preocupação. Entendi. Era isso que eu tinha para perguntar. Então tá. Mais alguém, gente? Vocês ainda estão aí? Nenhuma dúvida, professor. E eu tô tendo que sair aqui, professor. Se cuida, muito obrigado. Tenha um feliz. Feliz não, né? Bom final de Bom semana. fim de semana. Então tá, gente. Então a gente se encontra semana que vem. Aí já se preparem para voltar para os razonetes. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Bom final de semana, professor. Então tá, gente. Bom fim de semana, bom descanso para vocês. Para você também, professor. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.